Vamos seguir então a nossa série com o título de hoje: a importância do sacerdócio na realização de nossos projetos. Então nós estamos na série Lições da Formiga e nós já trabalhamos então que as formigas liberam uma substância que faz com que outras sigam elas. Foi bem trabalhado, foi bem bacana. Acompanhei lá os relatórios dos pequenos grupos. Aí essa palavra a gente joga aqui, César. Aí cada um pode botar seu tempero, pode botar sua experiência. Eu vi que o César está com a Bíblia Fé e Trabalho, né? E o Cezinha já viu lá uma parte, fala só de formiga, né, César? E lá o César começou então a colocar mais questões. Eu falei, olha só, essa aí foi boa que o César colocou, foi até pesquisar depois lá. Eu falei, isso é muito interessante. Porque são coisas da formiga, queridos, que não vai esgotar nunca. Nós vamos aprender juntos, nós vamos aprender cada vez mais princípios, para que nós, então, como foco, venhamos, então, a realizar sonhos, projetos que Deus tem. Amém? Nós vamos, então, para o nosso texto, onde está em Malaquias, capítulo 2, versículo 7. E lá diz assim: os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Palavra de Deus para vocês, queridos? Glória a Deus, né? Então não sou eu que estou falando isso, não é minha esposa, não é o Léo, não é o Cleito. Eu gosto disso, Cleito. Quem está dizendo aqui é a Bíblia. Os sacerdotes devem ensinar mentiras? Não. Devem massagear o ego das pessoas? Não. Devem ensinar a verdade a meu respeito. E alguns, ou todos? Todos. Devem pedir conselhos a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Eu já vou trabalhar essa questão de sacerdócio. Vamos devagar com essa mensagem, mas é uma mensagem interessante, porque quando nós falamos em projeto, quando a gente fala em realização, quando a gente fala em sonhos, né, você tem que entender que não há como você e eu realizar nada nessa vida se nós não tivermos sacerdotes, Xande, para nos dizer como, quando, onde, de que maneira. Não há como. Ninguém consegue fazer nada nessa terra sozinho. Lembro em 2014, quando o Brasil tinha o Neymar, a Argentina tinha o Messi, Portugal tinha Cristiano Ronaldo, a Alemanha tinha uma equipe inteira. Aí vocês viram o que aconteceu. Toda vez que a gente individualiza a nossa vida como se nós fôssemos o Neymar gospel, ou o Messi gospel, porque você bota, se eu botar o time do Serpanambi contra o Messi, eles goleiam o Messi. Imagina, o Serpanambi goleia o Messi, vai. Porque como é que o Messi sozinho vai ser goleiro, vai ser lateral direito, vai ser lateral esquerdo? É uma coisa tão simples nós entender. E quando você vê o futebol, né, tu fica assim, cara, por que aquele time está indo bem? Certamente é porque ele tem um goleador. O cara nasceu para jogar bola, Cris. Não, na verdade temos um presidente ali que derrama dinheiro para comprar aquele cara, bota um treinador para treinar aquele cara, treinar aqueles outros jogadores. Tem treino, tem equipe, tem setores de lideranças, tem patrocinadores, investidores. Por trás de um jogo de futebol, né, que a gente fica, eu tenho pena do juiz num jogo, ele é o mais agredido, né, ofendido. Mas por trás de um time de futebol, nós vamos ter vários tipos de lideranças para que um projeto se realize. Um time de futebol, ele não levanta um troféu à toa, ele não é campeão à toa. Tem lideranças, tem presidentes, tem treinadores, tem preparadores físicos que levam aquele time a ser o que ele é. E pode ter certeza que junto disso, tem conselheiros que aconselham desde o jogador mais jovem até o jogador mais velho. E ali, Diogo, acontece a vitória.
Se nós vermos qualquer empresa de sucesso, você pode ter certeza que tem líderes de sucesso ali. Qualquer igreja avivada vai ver um pastor avivado. Ao contrário também, uma igreja fria, você vai encontrar um pastor frio. Uma empresa falindo, você vai encontrar um empresário falido. Uma empresa bombando, você vai encontrar empresários bombando. Qualquer área na sua vida, qualquer projeto que você vê dando certo ou dando errado, é porque lá tem um líder certo ou é porque lá tem um líder errado. Na verdade, tanto você como eu, querendo ou não querendo, estamos debaixo de lideranças. Algumas pessoas, elas pensam, não, eu vou governar minha própria vida. Parabéns, eis aí um líder. Você mesmo decidiu governar a tua vida. Não ficou sem líder, Diogo. A questão é, quando você diz, vou me autogovernar, perfeito. Você é o líder da tua própria vida. Só que o problema é que quando o BO se armar por uma decisão errada que você tomar, você vai buscar você mesmo para pedir ajuda. Vai buscar você mesmo para pedir um conselho. Imagine, Edson, eu vi que tu me aconselhou e deu errado. Tu pode me dizer o que eu faço para dar certo agora? Ai, cara, é muito interessante como que nós pensamos que podemos fazer alguma coisa nessa vida sozinhos. Não tem como. Existem esportes, né, Diogo, individuais, ping-pong, né? Sinuca individual, todos, né? Tênis, né? Só que não é individual. Tem um treinador, tem alguém ali que está investindo. Ninguém consegue realizar nada sozinho. Esse é o ponto aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, que eu quero que você internalize no teu coração e diga para a tua alma o seguinte: eu não conseguirei sozinho. O que Deus tem para realizar na minha vida, eu vou contar com Ele, mas eu tenho certeza, eu entendo na Bíblia que eu preciso de sacerdotes, de um sacerdócio, de pessoas, de líderes que vão me ajudar a realizar. Eu preciso de investidores, eu preciso de pessoas que acreditem no meu projeto, eu preciso de pessoas que andem comigo, eu preciso de patrocinadores para aquilo, eu preciso de alguém que me ajude quando for difícil continuar. Repare, quando eu entendo que sozinho eu não consigo, esse é o primeiro passo para você começar a realizar alguma coisa na tua vida. Um dos segredos das formigas que estamos estudando é que elas estão debaixo da rainha, Léo. Eu achei assim engraçado, para quem não gosta da Jezabel, o Léo é um cara que odeia a Jezabel. Eu também não gosto, porque a Bíblia diz que a Jezabel não dá, né, Léo? Sim ou não? Amém, Léo? Amém? Então, pois é. Mas quando a gente fala de formiga, elas já são no feminino, né? Então, para elas é uma coisa lá. Tem ali, né, o zangão, a formiga e as formigas, as indivíduas, né? Mas elas, né, no caso as formigas, elas não seguem ninguém a não ser a formiga rainha, ou seja, que elas confiam, que tem uma vivência, e aí então elas estão debaixo dessa liderança. Elas movem céus e terra, mas porque estão debaixo dessa liderança. Então, se as formigas estão debaixo da liderança, quem dirá nós? Pastor, qual foi o primeiro líder da Bíblia? Deus. Quando Deus cria Adão e Eva, o primeiro líder do homem, Diogo, é o próprio Deus. Adão recebe a respiração ali, e a primeira face que ele vê é de Deus. Quem foi o primeiro líder da mulher? O homem. O homem. Não foi Deus, não, foi o homem. Tirou da costela, né? Sim ou não? Tirou da costela de Deus? Não. Da costela do homem. Evidente que a Eva, como mulher, assim como Adão, tinha que colocar, Diogo, Deus acima de tudo. Mas o primeiro líder da mulher foi o homem. Se nós seguir a Bíblia, os primeiros líderes pais da humanidade foi Adão e Eva, com seus filhos Caim e Abel. O primeiro líder de Isaac foi Abraão. O primeiro líder de Jacó foi Isaac. O primeiro líder de 12 tribos foi Jacó.
José do Egito teve um líder que era o próprio faraó. Moisés, então, liderou Arão, que era seu porta-voz. Saul e Davi tinham o profeta Samuel como seu líder. Nabucodonosor, pasmem, era líder de um homem de Deus chamado Daniel. O próprio Senhor Jesus, queridos irmãos, e isso é impactante, isso é de chorar, isso é de nos jogar no chão. O próprio Deus, o líder máximo, o primeiro líder de todos, o maior líder, em formato de homem, chega na terra. João Batista está batizando pessoas para que se arrependam dos seus pecados. Ele é autoridade para aquelas pessoas que estão vindo até ele. Aí Jesus vai até ele, Léo. Quando João Batista olha Jesus vindo, viu? Não, pode parar. Eu não vou te batizar, porque tu és o próprio Deus. Tu és o líder máximo. Eu não tenho a honra nem de desatar as correias das tuas sandálias, quanto mais te batizar. E Jesus chega, e aí que eu acho interessante. Cara, Jesus para mim, não. Esse cara aqui, gente, eu já falei 1000 vezes e sempre falarei. Ninguém bate Jesus Cristo. Pode ser politicamente, geograficamente, historicamente, espiritualmente, matematicamente, o que for, Jesus sempre vai vencer. Não tem. Por isso que eu gosto e amo servir a Jesus Cristo. Ninguém, é imbatível. Jesus chega para João Batista, para ele. Viu? Eu estou ligado que você se ligou quem eu sou. Mas é necessário que eu faça isso. Porque eu tenho que me identificar com aqueles que eu irei salvar. Aí João Batista batiza Jesus. Aí naquele momento a trindade se manifesta ao mesmo tempo. Jesus levantando da água, a pomba representando o Espírito Santo e o céu abrindo e a voz do Deus Pai falando: esse é meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. Ou seja, há prazer em Deus quando você deixa de ser mequetrefe, rebelde, com um problema de figura de autoridade, falando mal de pastor, de chefe, e se submete a uma autoridade. Se o próprio Jesus fez isso, o próprio Deus fez isso, eu sou maior que Deus para não fazer? Vamos passar aqui, queridos. Os discípulos se colocaram debaixo de Jesus. O apóstolo Paulo, César, quando Deus chamou o apóstolo Paulo, isso é interessante. Eu poderia botar todos os textos aqui, gente, mas seriam muitos textos. Então, eu estou só citando, depois vocês podem pesquisar. Pode pesquisar no Google, cada texto que eu estou falando, vocês vão ver todos os textos lá. O apóstolo Paulo, quando Deus chamou ele, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, isso que é engraçado, Jesus pega ele na estrada de Damasco, derruba ele com a luz própria de Jesus, ele cai no chão, fica cego, um homem chamado Ananias ora por ele, e galera, ele vai para o deserto, e o próprio Jesus aparece para o apóstolo Paulo, isso Paulo fala nas suas cartas, e começa a falar o evangelho para o apóstolo Paulo, o próprio Jesus. Foi ali que o apóstolo Paulo disse para o pessoal de Corinto: galera, o próprio Senhor Jesus falou para mim como é que é a ceia. Ninguém me ensinou, o próprio Jesus me ensinou o evangelho. Olha que top, isso significa o quê? Que ele não precisa se submeter a nenhuma liderança? Não. Esse próprio Jesus disse: agora vá para Jerusalém e pegue a bênção do apóstolo Pedro, do apóstolo Tiago, do apóstolo João, para começar o ministério. E aí, Cássio, ele teve que ir, e o apóstolo Paulo, com um orgulho feroz, chegou lá, fez umas perguntas para Pedro, para Tiago, não se surpreendeu, esses caras aí, eu sou melhor que eles no Pentateuco, esses caras estão se achando aí, estão nessa aí de circuncisão, mas você não percebe que Jesus é graça. Aí ele escreve: bom, eu fui lá, os caras não me acrescentaram em nada, mas amém, recebi a bênção. Não importa se você vai se submeter à liderança, querendo ou não, gostando ou não, submeta-se à liderança. O próprio apóstolo Paulo olhou para os 3 apóstolos, cara, e disse: não me acrescentaram em nada. Cara, eu fico pensando no nível do apóstolo Paulo. Olhar para Tiago, Pedro e João, que andaram tete a tete com Jesus, viram a transfiguração de Jesus, o Jesus caminhando por cima do mar, multiplicação de pães, não me acrescentaram em nada. Pelo amor de Deus. No céu eu quero falar, Paulão, tá de brincadeira, cara. Pô,
Não acrescentou teologicamente, mas pedido, tu viu Jesus multiplicar pão? Tu não viu, cara? Olha o currículo dos caras, meu. Tu é louco, cara. Tu tinha que ter ficado 7 dias lá só aprendendo como é que foi. Mas é que nós temos esse perfil. Existem 2 tipos de perfis de submissão. A submissão por amor e a submissão por juízo, Cássio. A submissão por amor, eu estou bem e confio no que esse líder diz. A por juízo odeio esse líder, mas eu sei que ele tem uma palavra boa. Vou seguir. É pelo juízo. Aí você vai perceber, queridos, que o apóstolo Paulo se tornou líder também. E quem estava debaixo dele era Tito, Timóteo, Filemão. Isso você vai ver nas epístolas, o apóstolo Paulo dizendo: Timóteo, vá para cá, fuja das paixões da mocidade. Timóteo, não menospreze o dom que há em ti. Filemão, perdoa Onésimo, e se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, se é que você não me deve a própria vida. Cara, eu fico imaginando o apóstolo Paulo nos nossos dias. Ia ter processo atrás de processo, atos antidemocráticos, sabe? Porque nós estamos num mundinho muito ui. Paulo teve liderados, porque antes ele foi um liderado. Paulo se tornou o pastor dos gentios, o apóstolo dos gentios. O que é gentil, pastor? Pessoas que não são judeus. Então, qualquer pessoa não judeu, para a Bíblia, é gentil. E aí ele começou a pregar. Gente, um dos maiores avivalistas da história foi o apóstolo Paulo, porque ele viu Jesus, ele falou com Jesus, mas ele não ignorou a bênção humana, que vinha daqueles que ele não considerou. Pedro, Tiago e João. Sempre eu falo para a galera, vocês já me perguntaram assim, Cássio, pastor, união estável, é bíblico, né? União estável. Isso nada mais é que uma fornicação autorizada. União estável, está morando o cara com a mulher lá, ou o cara com outro cara. Aí eles querem formalizar. Não casar. Anderson, não casar. Formalizar. Aí eles fazem uma união estável. Quando, na verdade, queridos, o casamento de Deus, o casamento bíblico, ele tem que estar em Romanos capítulo 13, versículo 1, você pode colocar na tua guia, toda autoridade instituída por Deus. Sempre tem aqueles canalhas, Kátia, que falam, não, eu sou da época de Isaac e de Jacó. Tu escolhia a mulher, levava para a tenda, fazia um churrasco e casado está. Claro, naquela época tinha cartório, naquela época tinha governador, presidente. Era uma época culturalmente exposta, sem regras jurídicas, sem autoridades. Então, quando nós chegamos num momento que toda autoridade, todo princípio, toda lei, toda constituição aparece, se nós quisermos ser abençoados, nós temos que seguir como está na Constituição e principalmente como está na Bíblia, que é a bênção de Deus, Nath, e a bênção dos homens com a certidão de casamento. Da onde, pastor? Isso é conversa fiada. Eu estou com uns projetos aí no Minha Casa Minha Vida, então se eu meter os 2 nomes, eu perco não sei o quê. Aí começam as desculpices, né, Vitor? A gente tem desculpa tudo para não fazer a vontade de Deus. Aí vai dando tragédia aqui, enfermidade lá. Não, eu vou ficar firme no meu propósito diabólico e carnal. Gente, isso pode mexer com alguns de vocês, mas é que a autoridade, sempre quando eu vou fazer casamentos, só esse ano já vai vir uns quantos jovens casando, estou faceiro. Abençoar, chorar e churrascão. Glória a Deus, que é churrascão. Aquela maionese dos casamentos, vai falando. Saladinha, né, gente? Olha só. Os noivos que lutem, fotinha com um, com outro, só cai depois, então morre assim, né? Mas os convidados, quem não gosta num casamento? Quem não gosta de um casório? Então, na época de Jesus, o pessoal queria um casório. Tanto que foi no casório que Jesus fez o primeiro milagre. Mas eu sempre falo, galera, é possível uma pessoa dirigir um carro sem carteira? É. É legal? Não. Então, quando uma pessoa
está juntada com uma outra. Eu já perdi, eu já perdi a conta de quantas pessoas, Alessandro, casais vêm para a igreja, mãozinha dada. Aí o pastor chega, e aí? No final do culto aqui, e tua namorada? Não. O que é tua noiva? Não. O que é então? Estou morando junto. Ah, morando junto? Aí a menina fica assim, tipo, eu queria casar, mas o banana aqui, ó. Aí eu aproveito, porque meu compromisso é com Cristo, com a verdade. E eu falo assim, ei, se vocês quiserem casar, contem comigo. Trezentão ali no cartório, para tu ter ali tua certidão. Vem no meu escritório, nem de festa. Eu abençoo vocês. Valeu, pastor. Nunca mais aparecer. Porque a festa, Léo, é opcional. Tem gente que gasta um carro, uma casa. Já outros, pastorzão, só um churrasquinho, uma galinhada ali para 3 convidados, tu me abençoa, compra um carro. Cada um com as suas prioridades. Eu digo, eu incentivo o pessoal a fazer festa, para registrar. Mas alguns, já vi pessoas gastando 1 milhão em casamento, tem helicóptero caindo, na outra semana separam. Aí não dá, né? Aí não dá. Uma vez um casal queria separar. E Deus, o Espírito Santo, falou, peça para a noiva ali, para a mulher, o álbum. Peguei um álbum, quase banhado a ouro, dessa grossura, Cleber. Tinha que abrir com as 2 mãos a capa. Aquelas fotos lindas do noivo, com a noiva, tá? Fotos maravilhosas, né? O véu, aquelas fotos. E eu falei, nossa, quanto custou esse álbum? 5 mil, pastor. Por essa razão não se separe. Isso é um motivo maior para não se separar. E para a glória de Deus, estão juntos até hoje. Cara, vai ser burro pro outro lado, cara. Tem contexto, sim, pastor, tem violência doméstica que é impossível manter? Tem. Mas nesse caso que estou citando, era briguinha de arroz sem sal. O pastel está muito cheio de... tá de brincadeira. Você achou que casamento ia ser fácil? Muito pelo contrário. Tu casa e a pior pessoa que tu vai conhecer é teu cônjuge e vice-versa. E eis que Cristo entra no meio, para dar o equilíbrio. Aí Cristo fica ali, viu, tu também tem erros. Viu, tu também tem erros. E o casamento se mantém assim. O diabo chega, ela está errada. Ele está errado. O diabo já joga pro outro. É o culpismo, né? É o vitimismo. O diabo gosta disso aí. São questões que eu quero só ilustrar. Que é possível morar junto? Sim, claro, é só alugar uma casa, alugar uma AP, levar a mulher lá para dentro. É coisa de povo. E ainda se acha que está dando um golpe no governo. Esses pastores são tudo corruptos, são tudo ladrão. É possível andar sem carteira? Claro que é. Eu passo pela blitz, eu dou uma enganada nos porcos. E aí não... Está muito caro a carteira. Aí vai o chevetão lá explodindo o cano e passa pela blitz. E aí encontra os amigos traficantes, dão uma serva, uma Heineken, uma Skol. E se acha, faz até story no Instagram, mais um porco enganado. Galera. Aí acontece algumas coisas, são presos, sabe? Perdem o carro. Aí o dinheiro que ia pagar para o guincho é mais caro que a carteira. Gente, todos nós somos livres para obedecermos autoridades ou para sermos contra elas. Só que eu não conheço nenhuma pessoa debaixo de obediência a autoridades que não seja abençoado. Agora, conheço inúmeras outras que têm mania de falar mal de pastor,
de falar mal de lideranças, de falar mal de Constituição, de desobedecer regras, leis, e nunca fluem, Diogo. E nunca avançam. Não tem um projeto realizado, Márcia. Mas por que isso? Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que amaldiçoa líderes que ele instituiu? Deus não vai abençoar nunca. Porque Deus estaria indo contra ele mesmo, Léo. Então, muitas pessoas, às vezes, não prosperaram ainda, porque falta só Deus. Vamos submeter ao Senhor, às lideranças do Senhor, e vou fazer o que o Senhor me pede. Nem que sofra, Carol, nem que sofra. Eu gosto de fazer casamento, gosto de fazer formatura, mas o principal que eu gosto é velórios. Porque lá no velório, Cris, desde o rico até o pobre, está todo mundo olhando um para o outro, quem vai ser o próximo. Porque todo mundo acha que é, nossa, tríceps, bumbum, nossa. Mas na hora do velório, todo mundo esquece dessas vaidades, Jurará. Sim ou não? Choratel. E nessa hora, Gustavo, alguns, se não todos, pensam: será que eu estou dando vacilo? É que nem o mundano, quando não tem Cristo, ele tem aquela ilusão que o Papai Noel chega: se você se comportar esse ano, você vai ter presentinho. É a ilusão do... Mas a questão que eu falo para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, nessa introdução, para começar aqui, você é alguém obediente a autoridades? Como que você se comporta com autoridades? Os teus projetos estão debaixo de conselhos de pessoas com a autoridade de Deus? Para isso, vamos para o primeiro ponto. Vamos lá, são 2 pontos só. Seja alguém liderável. Essa palavra eu inventei, você não vai achar no ChatGPT e nem no Google. Mas eu estou criando ela. Se os caras acharem interessante, que coloque lá. Seja alguém liderável. Resolva qualquer crise com figuras de autoridade, se quiser realizar os seus projetos. Hoje o Benjamin chegou para mim, vocês assim te pegou esse lance. E aí eu falei, sempre estou lembrando eles, desde pequeno, quem manda aqui sou eu. Eu falo para eles isso aqui. Não, um dia o Natanael pegou a vara para dar no Benjamin. Ó, só um pouquinho. Quem manda aqui, vocês têm que sempre lembrar. Primeiro Deus, depois o papai, depois a mamãe, e vocês aqui não mandam nada. Aí o Benjamin chegou hoje para mim. Quando é que eu vou mandar? Ele falou assim, quando é que eu vou mandar? Eu falei, filho, tu vai mandar quando tu casar, quando tu tiver teus filhos, aí tu vai mandar neles. Ah, tá, desceu correndo. Gente, é interessante, claro que a gente brinca aqui, a gente conquista nossos filhos pelo amor. É tão bonito quando eles chegam assim, pai, posso ir lá para fora? Para chegar nesse ponto, irmãos, foi o apocalipse. Eles saíam para fora, Gabriel, sem pedir, nós correndo, desde pequenininho, não pode, não é para sair, tem que ser com o papai, aquela loucura. Ensinamos, educamos a criança no caminho que deve andar. Aí hoje o Natanael chega, posso ir lá fora, papai? E eu, com o maior prazer, digo, não. Do Choratel. É legal. Essa é a palestra reversa. Você achou que eu ia dizer sim. Mas desde pequeninhos, eles já estão nessa. Posso, não posso, posso, não posso. Isso é uma vitória para a glória de Deus, de nós pais. E eu sei que isso é uma vitória para o Benjamin e para o Nata, que vão crescer, vão ficar adolescente, e eles vão fazer isso com os professores, César. Vão fazer isso com seus líderes de pequeno grupo, vão fazer isso com qualquer pessoa, com algum chefe,
É aquela coisa do posso, não posso, é sinal que a pessoa, né, Anderson, ela tem um limite. Ela não quer fazer nada fora do que as autoridades, que ela entende que são autoridades de Deus para a vida dela, vão liberar. Agora, por que o Benjamin e o Nata estão sendo assim? Porque eles veem que, tanto eu como a Cíntia, amamos a Deus, Jane. Na hora do almoço, mas você não é nada. Almoço, nós oramos a Deus. Fazemos o Benjamin orar a Deus. O Nat, eles vão assistindo, eles vão vendo. Quando a mãe fala um negócio, eu confirmo. Quando eu falo, a Cíntia confirma. Porque a manipulação de filho é interessante. Às vezes a Cíntia fala um negócio e vem o Nata. Eu posso ir, não sei o que a mãe disse. Então tu não vai. Só que às vezes, né, Cássio? Tem famílias que o pai fala, tu não vai lá para fora. Tá bom, pai. Mãe, posso ir lá para fora? Claro, minha princesa. Está ali criada uma Jezabel. Acaba-se de ser criada, nesse exato momento, uma menininha que vai ter aversão a homens. É assim. Lembra? Isso já é bíblico, né? Está lá Isaac, velho, falando com o seu filho Esaú, pega um prato de comida, aí está lá a Raquel escutando, né? Raquel não, como é que é o nome? Rebeca. Ela escuta, ele quer que o Esaú busque. Jacó, vem cá, meu filho, se vista de Esaú e engane o teu pai. Bom, já sabe o que aconteceu depois, deu B.O., né? Então, gente, desde casa, nós já sabemos o que vai acontecer no futuro com os nossos filhos. Se dentro da tua casa tu fala mal de chefe, tu fala mal de pastor, tu fala mal dos teus irmãos em Cristo, tu fala mal dos teus colegas de serviço, você pensa, se a gente tem a cabeça de achar que as nossas crianças não estão entendendo o que está acontecendo. Mas elas estão. Léo, elas estão. Muitas vezes, Léo, eu trocando uma ideia com a Cíntia no carro, o Nata chega, eu ouvi o que tu falou, pai, aquela vez. Coisas que, eu assim, trocando uma ideia entre nós dois, mas os dois atrás do carro. Às vezes estão quietos, olhando para fora, ó o cavalo, ó o gato. Eu escutei. Então são coisas, meus irmãos, que desde pequeno nós vamos aprendendo. O problema é quando você, de pequeno, tem um pai que não te dá atenção, tem uma mãe que te deixa aos cuidados da avó, os cuidados do vô, para festear por aí, e aí você começa a ter aquela aversão à autoridade, você começa a ter dificuldades com a autoridade. Ontem nós tivemos uma campanha maravilhosa, um bate-papo, Sabrina, onde a Nath contou seu testemunho, o Léo e o Jean. Jean desde sempre na igreja, a Nath tempo fora, o Léo tempo fora. Foi lindo e maravilhoso, os adolescentes chorando com cada testemunho. Mas quando nós temos dentro de casa um modelo paterno que nos envergonha, que nos assusta, que nos magoa, que nos machuca, a tendência então, Cris, é nós jogarmos isso quando nós crescermos para os nossos chefes, para os nossos pastores, para os nossos líderes. A gente fica nem aqueles cachorro acuado. Quando você vê e canta a terra clama, a terra chama, do grego, Daia, significa a tradução, um cachorro que foi espancado várias vezes, Alessandro. E aí ele está com um trauma de pessoas e chega alguém que quer curar aquele cachorro. E ele vai tentar botar a mão, já tenta morder a mão. Vai tentar botar um curativo, Aí o cara tem que ter todo um jeito, um dia para tentar se aproximar, outro dia para tentar botar um curativo. Vai chegando perto. Depois de 3 semanas, aquele cachorro se deixa ir, se deixa curar, se deixa tratar. Usando o mundo animal para nós entender que é a mesma coisa que o nosso mundo humano. Quando nós somos rebeldes, desobedientes, bagunceiros, na verdade, no fundo, nós estamos gritando com a nossa alma por cura. Estamos gritando por nossa cura, nossa salvação.
alguém pode me ajudar? Alguém pode me curar? Eu sou uma pessoa horrível, mas eu gostaria que vocês soubessem que eu me tornei assim por causa da minha situação familiar. Alguém pode me ajudar? E aí você vai vendo uma pessoa rebelde. Muitas pessoas nesse momento vão para as drogas, tentam se suicidar, vão para a violência, vão para a bebida, vão para as festas, não param em emprego algum, porque ela precisa ali de uma cura. Por isso, quando eu falo, seja alguém liderável, resolva qualquer crise com figuras de autoridade se quiser realizar projetos, é justamente, meus irmãos, você colocar-se na presença de Deus com todo o histórico teu familiar. Se você teve pais maravilhosos, você ganhou um ponto show. Você não vai precisar sofrer metade do que quem não teve pais vai sofrer. Agora, se tu teve pais, ou tem, né, que te envergonham, que te machucam, agora você tem Cristo Jesus. Agora você tem que dizer para Jesus Cristo que você quer mudar. Que você quer, como esse cachorro acuado, destronado, machucado, você quer cura. Você quer voltar a acreditar que, nesse mundo mau, ainda existem pessoas do bem. Ainda existem pessoas que querem o meu bem. Ainda existem pessoas que querem a minha prosperidade. Ainda existem lideranças que eu preciso me submeter para chegar aonde eu quero chegar. Agora, se eu sigo sendo um bicho do mato, um porco espinho, né? E quando chega já... eu não vou conseguir realizar projeto algum. Esse primeiro ponto, queridos irmãos, quando nós vemos Jesus se submetendo a João Batista, Cássio, isso mostra um coração totalmente curado. Jesus poderia ter falado, não vamos submeter esse cara aí, meu, mas capaz, eu sou Deus, como que eu vou me submeter? Não, ele se submeteu. Gente, aqui na igreja é interessante, tem inúmeros ministérios para a glória de Deus, e tem vezes lá que o Jean está liderando um ministério e liderando uma pessoa. Em outro ministério, aquela pessoa é o líder do Jean. E aí a gente vai, né, Cássio? Não é assim, Cássio? Ora eu estou no ministério servindo com um líder. Ora eu estou liderando o meu líder em outro. E ninguém fica, eu vou me submeter. Não existe. Porque nós todos da Igreja Viva entendemos que a melhor posição é a posição de filho. A melhor posição que você e eu devemos ter é de íntimo dele. Então, se nós vamos ser isso, ou fazer aquilo, ou ora estar num ministério, ora em outro, ora em nenhum, o que importa é o estar em Cristo. Estar disponível para eu tanto servir, como ser servido, liderar, como ser liderado. E aí, quando eu falo nos sacerdotes, a Bíblia fala que na época de Israel, então, o povo tinha sacerdotes, ou seja, homens de Deus, que quando o povo precisava resolver qualquer problema, conjugal, familiar, financeiro, profissional, até quando a casa tinha algum mofo, alguma coisa no telhado, eles chamavam os sacerdotes, que simbolizavam naquela época ali, praticamente uma interferência própria de Deus. Os sacerdotes vinham, aconselhavam, diziam para fazer isso, diziam para derrubar aquilo, diziam para construir. Napa tinha casos que a pessoa tinha uma casa bonita, minha casa, minha vida judaica, top assim. Aí dava um mofo, o sacerdote tinha que examinar. Se em 7 dias não saísse o mofo, o sacerdote, de modo amoroso, mandava destruir a casa. Agora imagine o judeu. Esse sacerdote não me ama. Mas estava na lei de Deus que um mofo mais que 7 dias está a casa impura. Tem que ser destruída. Era óbvio que eles se uniam, construíam uma casa nova para aquela pessoa, mas tem gente que é apegada, né? É que nem aquelas empresas que vão crescendo no bairro, vai crescendo no bairro, aí tem um casebre de um cara, ele vai 90 anos, o cara vai morrendo. Todas as casas foram compradas, todos os terrenos comprados, mas o velho fica, aqui não. A casa vale 30 mil, o dono da empresa fala, te dou 3 milhões, não. Te dou 30 milhões, não.
Ou seja, cara, se o cara pode sustentar os netos, os bisnetos, os tataranetos com a grana, aí ele fica aqui, ó. Aí ele morre, vem o filho e vende a casa. Bom, às vezes, Deus está mandando destruir algumas casinhas, e você fica aqui, essa casinha eu não destruo. Essa prática eu não largo. Essa ação eu não vou deixar de fazer. Alguma vez você já se frustrou com alguma liderança? Ou talvez até hoje você tem problemas em ser liderado? Alguma vez você já se machucou com quem te liderou? E isso que faz você se afastar hoje de qualquer líder? Posso dizer para você o seguinte: sinto muito se você foi magoado por lideranças, mas sinto ainda mais se você não acreditar em mais nenhuma. Não é porque você foi magoado por um líder que significa que nenhum líder presta. É que nem o objeto do feminismo. Todos os homens não prestam. Não. Tem vários que não prestam, mas tem vários que prestam sim. São imagem e semelhança de Jesus. É a lei vitimista da generalização. Se um errou, logo todos erraram. Não. Mas eu digo, tem problema com liderança? Troca então. Tem problemas com quem te liderou? Procure outro. Mas jamais fique sem alguém para te liderar. Porque o teu propósito, os teus projetos, vai exigir você ser alguém liderável. Ponto 2, vamos lá, nosso último ponto. Né? Seja um buscador de conselhos. Olha que legal. Antes, durante e depois, conselhos são um escudo de proteção e uma ponte para novas prosperidades. Galera, uma coisa que eu gosto e eu acho legal, vamos pegar aqui a irmã Rose. Está nascendo um projeto aí. Mandou para a Daia, pede para o pastor o que ele acha. Eu falei, dá top, gostei, Rose, vamos orar por isso aí. Por que primeiro a gente ora, né, Rose? Para nós ver toda a estrutura, o que é isso aí? Vamos botar na presença de Deus. Aí Deus vai nos dizer quando, como, né, Rose? Quem? Todo um projeto. Mas eu estou dando um exemplo da Rose porque, olha que legal. É um membro da igreja que poderia, não, eu vou fazer do meu jeito. Mas ela pede para a Daia, que discipula ela, a Daia traz para o pastor. E nós vamos trabalhar em cima para ver o que Deus quer com tudo isso. Porque, gente, se eu tenho um projeto, se eu tenho um desejo, e ele é de Deus, é óbvio que pessoas de Deus vão ou não vão confirmar isso. Só que, Léo, quando a pessoa não busca saber com pessoas de Deus se aquilo é ou não de Deus, pronto, já não se tornou mais de Deus. Porque quando você quer agir, como eu falei na introdução, sozinho, já mostra que o projeto é teu e não de Deus. E tudo aquilo que Deus não plantou, o próprio Deus vai arrancar. Quando queriam acabar com a igreja de Cristo, os fariseus queriam destruir com os cristãos, e teve um cara que falou, o Gamaliel disse assim, viu, para de perseguir esses cristãos, porque assim, se for de Deus esses caras, nós vamos estar batendo de frente com o próprio Deus, e nós vamos ser exterminados. Agora, se o que eles estão fazendo não é de Deus, deixa que o próprio Deus, com o tempo, vai acabar com isso. Então, quando nós temos um projeto, temos um desejo, temos algo em nosso coração, qual é o problema de chegar em uma pessoa de Deus, aí pode ser um pastor aqui, pode ser um presbítero, um diácono, sempre eu falo, gente, um líder, um irmão na fé maduro, não tem posicionamento, gente, é alguém que é de Deus, um sacerdote, que a Bíblia fala em 1 Pedro, que nós cristãos somos o sacerdócio real. Naquela época era só um tipo de sacerdote. Hoje, qualquer cristão maduro, seja ele pastor, diácono, um membro comum da igreja, se ele é íntimo de Deus, é uma parte sacerdotal de Cristo. Por que não colocar à prova, né, César?
o desejo, né, se é de Deus ou não. Lembra uma vez, falei para os adolescentes ontem isso, o Léo vai lembrar, em Curitiba, né, Léo? O Léo ia junto comigo para as igrejas, por isso que o Léo é um cara antigo andando comigo já. São 10 anos, né, Léo? O Léo, então eu sempre fui de andar em equipe, Gustavo, eu nunca fui sozinho para nenhum lugar. Ou é a minha esposa, ou são equipes de discípulos. E aí, eu era conferencista, Cris. O pessoal me chamava para pregar. Eu liderava os treinamentos da igreja. Dava treinamento em várias igrejas. Dava aula de violão e música em várias igrejas. Então, começou a vir os convites para mim pregar aqui, pregar lá. Eu ia levar minha equipe para filmar, né, Léo? Para depois postar, para aquela coisa toda. Pregamos em congresso, né, Léo? Congressos regionais. E assim foi. Participei com o Lucio Barreto, do Loucos por Jesus, da equipe dele. E aí eu fiquei naquela, Senhor, o Senhor quer que eu faça isso como um ministério? O Senhor quer que eu seja conferencista? O Senhor quer que eu me entregue para isso? Ou o que o Senhor tem? Aí eu busquei conselhos, né? Eu lembro, André, que eu tinha um convite, que era para pregar numa igreja chamada Quadrangular, que tinha 5.000 membros. E essa igreja, Cássio, se eu pregasse lá, ela virava uma plataforma para você ir para todo o Brasil. Lembro que eu pedi conselho na época para meus pastores, e os 3 pastores falaram assim, não vá. Aí eu falei, como assim? Sinto de Deus que tu não deve ir. Imagina, Pati, uma coisa que eu estava desenhando na minha mente, que talvez era de Deus. Poxa, talvez é agora que Deus confirma que eu serei um pregador itinerante, Léo. Ou seja, hoje eu ia ser tipo um Cláudio Duarte, pregando por aí, para lá e para cá. São Paulinho, Brasília, conferência em Nova York, essas coisas. Aí, César, eu não entendi, mas disse amém. Eu falei assim, amém, pastores. Amém. Se Deus está querendo que seja assim, eu acredito, estamos juntos. Passa o tempo, Gustavo. Mas algumas semanas, estamos completando 7 anos em Curitiba, eu e minha esposa. Aí o Espírito Santo pega e fala assim, chegou a hora de você plantar uma igreja no Rio Grande do Sul. Eu, amém, Senhor. Agora eu comecei a entender, então o Senhor queria que eu fosse pastor mesmo, como eu já era lá em Curitiba, né? Seguir, pastoreando, plantando igrejas, né? Eu falei, aonde vai ser, Senhor? Eu vou te mostrar. Aí eu falei para a Cíntia, vamos começar a orar. Eu acho que deve ser Santa Maria, Passo Fundo ou Porto Alegre, é uma dessas 3. E começamos a orar. Aí deu o BO na Boate Kiss lá, Cássio. Eu lembro quando eu fiquei sabendo, eu abri meu notebook e eu vi o que aconteceu lá. Eu fiquei 3 horas consecutivas chorando na frente do notebook. Eu falei, Deus, é para Santa Maria eu quero ir. Senhor, eu preciso ir lá. Eu via os jovens chorando, eu via as famílias falando que perderam aquele outro. Gente, toda Santa Maria tinha um conhecido ali. Eu falei, Deus, é para lá que eu quero ir. Nós precisamos, Senhor, consolar aqueles jovens. É lá, Senhor. Aí Deus me segurou e falou, não vai ser lá. Eu, por que não, Senhor? Eles estão precisando de ajuda, eu tenho que... Não, deles eu cuido, fica tranquilo. Logo vou te mostrar. Nós sempre passava de férias, né? A gente vinha, né, amor? 2 vezes por ano de férias, ficava 15 dias aqui, férias entre aspas, ficava atendendo todo mundo, né, gente? Aí um dia nós estávamos fazendo um casamento, Alessandro. Eu participei de um casamento. Olhei um monte de jovem assim. Aí o Espírito Santo falou, é Panambi mesmo que você vai plantar a igreja. Está vendo esses jovens? Aí Deus falou assim, Otávio, esses jovens, tu escutou ontem, essa foi quando escutou já, né? Esses jovens são como ovelhas sem pastor. Eram uns 30 assim que estavam no casamento, né? Aí eu comecei a entender que de fato Panambi estava num momento onde realmente, não vou dizer todos, mas a maioria dos pastores não estava acompanhando, não estava discipulando, não estava realmente se preocupando com o jovem, trazendo uma pegada para a juventude e aquela coisa toda. Aí eu falei, Senhor, estamos juntos, agora coloca no coração da minha esposa.
Eu cheguei para a Cíntia, amor, vou te falar. Deus tem que falar contigo, se for de Deus, Deus vai falar contigo. Mas eu estava no casamento ali, e Deus falou isso para mim, que é Panambi. É a Cíntia, tá bom, Edson, eu vou orar, eu não sinto ainda, mas beleza. Voltamos para Curitiba, né, minha esposa? Aí quando nós viemos de novo, eu falei, Cíntia, quando tu botar o pé em Panambi, tenta ver se vai vir algo. Aí eu lembro que a gente chegou, botou o pé lá, visitamos familiares, conversamos com os jovens, pá. Aí a Cíntia, Edson, é aqui mesmo. Para a glória de Deus, vamos plantar a igreja na nossa própria cidade. E agora estamos aqui, gente, amém? Vamos aplaudir a Deus por isso ou não? Glória a Deus. Mas agora imagina, Rose, se eu pego e penso comigo, não, eu vou lá pregar na quadrangular, sim, que conselho que nada, vou virar um conferencista, glória a Deus. Não estaríamos aqui hoje. Eu estaria andando num caminho, talvez, Alessandro, legal, bacana, mas não o que Deus queria. Mas não aonde pessoas teriam transformações, pessoas seriam batizadas. Porque você me fala assim, Diogo, tu pregar para 5.000 pessoas é uma coisa, tu transformar 5.000 é outra. Billy Graham disse, Anderson, que ele pregou para mais de 10 milhões, algo assim, de pessoas, mas apenas 100.000 converteram. Então, às vezes, é legal pregar para a multidão, é muito bonito, é muito bacana, tem chamado para isso, sim, é bacana. Mas e depois? Quem cuida, quem pastoreia, quem levanta líderes. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, e ontem eu passei um pouco do meu testemunho para os adolescentes, porque eu e minha esposa sempre estivemos, o Léo sabe que o Léo andou um bom tempo lá em Curitiba, todas as decisões que nós tomamos, Léo, todas, nós buscamos a bênção de pastores. Não, amor? Todas. Não teve uma decisão, um passo para frente ou para trás, Diogo, sem que nós chegássemos aos nossos pastores e pedisse, nos abençoa nisso? O que vocês acham sobre isso? O que vocês me dizem sobre isso? Vai, amém. Segura, amém. Vou orar, amém. Então, queridos, quando Deus fala comigo, Ele vai confirmar nas pessoas de Deus. E por isso que você ser alguém que busca conselhos é muito importante. Vamos pegar o Leandro, né? O Leandro veio no WhatsApp, né, Leandro? Pastor, assim, assado, o que tu acha desse serviço? Pá. Leandro, não estamos com tempo de se falar, mas está aqui, pelo WhatsApp. Pam. Sim ou não, Leandro? Foi o conselho. Então, na benção. Por WhatsApp mesmo. Coisas que era, tipo assim, Diogo, não é fazer um pastel. É pastel de frango ou de carne? Não. É uma coisa para lá ou para cá. Envolve toda a família. Então, sobre nós, conselheiros, pesa uma responsa muito grande. E por isso que nós vivemos orando. E aí alguns canalhas por Panambi ficam falando, o pastor Edson é controlador, o pastor Edson é ditador, tudo tem que passar. Não é, queridos, não, todo mundo aqui é livre, façam o que quiserem, mas é sempre a mesma coisa. Quando quebram a cara, quem que me procura? Vocês. Mas já que já vão quebrar a cara, não é melhor não quebrar? Ou melhor, já que já vão ser feliz, por que não me comunicar para me alegrar também? Né? Para os adolescentes, ontem no acampamento, deu para ver, no bate-papo, a própria Nath falou, né, Nath? Que as pessoas confundem, que quem tem problema com figura de autoridade, fala mal de pastor é manipulador, pastor é ditador, sabe? Daí tu pergunta, quem é o pastor dessa pessoa? Ele mesmo. Porque é uma praga assim, internalizada, tipo é uma pessoa, enfim. Aí tu pega, a pessoa não dá dízimo, não oferta, não tem ninguém debaixo dela, é uma piada na sociedade, é uma piada na família, é uma pessoa que todo mundo desconsidera, mas me acho. Pessoal, se é de Deus, coloque à prova. Se o teu projeto é de Deus, coloque à prova.
Cássio, nem todo mundo me agradece quando eu aconselho alguém e a pessoa prospera e bomba. Até fingem que eu não falei nada. Só que, de fato, eu nunca falo nada. Quem fala é ele. Então, eu não fico nessa, ai, porque você está lá, foi porque um dia eu te falei. Só que, às vezes, né, Jesus curou 10 leprosos. 9 vazaram, voltou só um ali, né, lembra? Por que não agradecer, né? A gente fica naquela. Então, assim, o conselheiro, ele tem um papel muito difícil, porque de tempos em tempos alguém vem para mim, ou para algum presbítero, alguém que lidera aqui, algum irmão maduro, e Deus fala assim para a pessoa: destrua isso. Saia desse emprego, saia desse relacionamento, perdoe essa pessoa. Aí tu sai de manipulador para Lúcifer, né? Só que as curas, nunca esqueço quando meu pai estava fazendo atendimentos, quando eu levava meu pai para Cruz Alta e ajudando a saúde dele. Meu pai estava com as veias da perna entupida e tinha uma cirurgia que era para fazer, César, e ele não queria fazer. E aí a gente foi em vários médicos, eu sempre junto com meu pai, e meu pai, assim como vários de vocês, se eles vão sozinhos, eles não trazem a verdade. Não, o médico falou que está tudo certo, está tudo bem. Aí eu ia junto, e nunca era como ele falava. Aí o médico falou assim: tranquilo, senhor José, se tu não quer fazer essa cirurgia, é teu direito. Então, a grande questão é a seguinte: você só vai ter que optar. Se tu faz essa como é que diz? Quando tira da veia, ó. Hã? Isso aí, Vitor, obrigado. Essa é a palavra, nem vou repetir, foi tão bonita que fica para ti. Então você pode fazer essa cirurgia que tu não quer, ou nós amputar a tua perna. Cara, eu fiz assim. Meu pai só olhou. Vai ter que fazer então, não, vai ter que fazer. Eu falei: pai, mas claro, meu Deus, pai. Olha a situação que chegou. Só que, tu entende, gente, às vezes você vai receber um conselho que vai doer, mas não vai amputar. O problema é que às vezes você fica, vai doer demais, isso aí é manipulação, é ditadura, é controle. Aí você vai lá para frente, perde coisas muito maiores. Às vezes, galera, Deus vai usar a lei do mal menor. É onde dói menos. Mas para você é uma dor horrível, mas para Deus é a menor dor. Eu vou para a conclusão. O sacerdócio nos lembra que antes de qualquer coisa, é a vontade de Deus que deve ser feita em nossa vida. Lembro de uma pessoa, sempre repito isso aqui, quem já ouviu? Ele era um dos donos da Luz e Vida, do Esmilinguido, em Curitiba. Tinha uma casa de 5 andares, Mercedes, tudo que é tipo de carro, César. Ele era meu aluno de violão, de Joinville, morava em Curitiba. Aí ele me contou a história dele, e ele me falou assim: pastor Edson, só para tu saber, sabe toda a minha riqueza que eu tenho? Você sempre acha engraçado, mas eu tenho que contar. Tudo isso aqui, eu construí para dar na cara do meu pai. Eu, como assim? Eu tinha um irmão mais velho, nós recolhia pedra lá em Joinville, acho que é essa cidade. Meu irmão botava no carrinho e ele falava: parabéns, meu filho amado. Quando eu fazia, ele fingia que não via, e dizia que eu era burro, que eu era uma anta, e dizia que eu não valia nada. Aí eu pensei: tá bom, pai, o dia que eu puder, eu vou esfregar na tua cara as minhas riquezas. Passa o tempo, vira cristão, Cássio. Luz e Vida, quem já viu aqueles milinguidos? Então, eu tinha todo acesso, porque ele me mostrava os cartunistas, Alessandro, como é que se criava os milinguidos. Era uma coisa milionária, era muito dinheiro envolvido. Na época, para tu fazer um esmilinguido girar, caminhar, era grana. Hoje em dia o chat GPT faz tudo sozinho ali, né? Mas naquela época era assim. Aí eu falei: Dieter, no meio dele, falei: Dieter, mas tu perdoou teu pai já? Não. E jamais eu perdoar. Mas Dieter, pensa só, do que adianta tu ter toda a riqueza do mundo quando o teu coração tem ódio do teu pai? Teu pai tem quantos anos? Ele falou, acho que tinha uns 65, 70. Cara,
enquanto ele está vivo, por que você não vai lá, cara? Perdoa ele, pede perdão, faz o teu papel. Ele começou a chorar assim, desesperado, né? Cabelo branco assim, já mais vem. Vou fazer isso. César não imaginava. No outro dia ele pega o carro e desce para Joinville. Então na outra semana ele me conta, na aula, né? Pastor Edson, fiz o que tu falou. Cheguei lá, meu pai, minha mãe, meu irmão. Pai, quero falar algo com você. Diga, meu filho. Lembra aquela vez que me chamou de anta? Quando? Aquela vez que nós recolhia pedra ali, pá. Não lembro, meu filho, o que houve? Mas como que o senhor não lembra, pai? Não, mas tu sabe que alemão da lavoura é assim, você chuta, você quebra, nós somos tudo, né, alemão. Tá, pai, mas não interessa que alemão não é. Tu me magoou. Tu falou assim. E vou te falar, pai, eu fiquei com tanto ódio de ti, que hoje toda a riqueza que eu tenho é para dar na tua cara. E estou aqui hoje, então, para te perdoar e pedir perdão por meu ódio que eu nutri de ti. Bom, ele conta que o pai dele caiu no chão, chorando igual uma criança. Se abraçaram, César, a mãe abraçou, o outro irmão veio também, abraçou. Foi um show. Resolvido, ele vem, aí segue a empresa, Alessandro. E eu sempre toda semana ali. Em resumo, faliu a empresa do cara. Léo, faliu a empresa do cara. E ele veio me contar que perdeu casa, perdeu carro, perdeu a empresa toda, velho. E ele veio me contar, Léo, eu nunca mais esqueço disso aí. E aí, pastor Edson? Comentou assim. E aí, amigo, tá faceiro hoje, mas nem sabe. O que houve? Perdi tudo. Perdeu tudo o quê, amigo? Como assim perdeu tudo? Não, faliu minha empresa, perdi minha casa. Só que estou feliz. Porque como o Senhor disse, tudo aquilo estava alicerçado no meu ódio contra o meu pai. Quando eu perdi esse ódio, eu perdi tudo que eu construí. Então agora eu estou limpo e vou construir tudo de novo. Obrigado, pastor. Eu vou construir agora as coisas em Deus. Gente, eu nunca mais vi ele. Não sei como ele está, né? Mas certamente, se ele está ricão ou não está, Marcelo, ele está hoje em Cristo. Ele está feliz, ele está em paz. E essa é a verdadeira prosperidade. Esse é o verdadeiro projeto. O seu coração limpou. E por isso eu queria que você, nessa noite, pensasse se tu tem algo ainda no teu coração contra alguma liderança, contra algum pastor, contra teu pai, tua mãe, professor. Tem que destravar. Tem que liberar perdão. Tem que liberar esse ódio. Seja chefe, tem que liberar esse ódio. Porque senão, você não vai avançar. E vou dizer mais. Às vezes aquele que te ofendeu, nem sabe que te ofendeu. A vida do cara seguiu, tu travou, ele ficou ali dormindo com esse sentimento, acordando com esse sentimento, e travou. A pessoa que te ofendeu, está anos luz na tua frente, porque ela nem sabe que te ofendeu. E aí, todo o projeto, toda a realização, repito o que eu falei no início, tem que ter a legalização e bênção de autoridades. Senão você não vai alcançar. Para legalizar, você tem que resolver qualquer conflito. Fique em pé, por gentileza. Estamos finalizando já. Então, queria que você deixasse seus olhos fechados agora e pensasse e orasse a Deus nesse tempo diante do Espírito Santo, onde eu sei que tu tem projetos, onde eu sei que tu tem sonhos, onde eu sei que tu tem planejamentos, ou talvez você não tem projeto algum, se desesperou, se desiludiu, mas Deus quer renovar isso. E por isso, se você está aqui nessa noite
e você quer registrar esse dia na tua história, 21 de janeiro de 2024, como o dia que você vai agora profeticamente perdoar quem te ofendeu, deixar o Espírito Santo te curar em relação a figuras de autoridade e fazer com que de fato você possa ser uma pessoa liderável. Guardar tua boca de falar contra a autoridade, mas muito pelo contrário, quando falar, abençoar essas autoridades. Se você entendeu essa mensagem, queria que você viesse aqui para frente agora. Pode vir para frente, se quiser ficar de pé, se quiser ficar ajoelhado, fica à vontade. Vamos dar esse passo, é necessário dar esse passo hoje. É um passo de fé, é um passo de cura, é um passo importantíssimo que Deus vai trazer hoje sobre você. Isso. Pode vir, pode ficar de joelho aqui na frente, tem mais lugar aqui também. Se você entende claramente, pastor, essa mensagem é para mim, não fique no teu lugar. São passos de fé, são passos de coragem, são passos de cura. Mais alguém, queridos? Senão eu vou estar orando, mais gente está chegando aqui, temos lugar aqui também. Vamos fazer essa oração para a honra e glória em nome de Jesus. Quem estiver nos seus bancos, estenda as duas mãos para frente. Senhor, em nome de Jesus, te glorificamos por essa palavra maravilhosa que o Senhor derramou sobre todos nós, sobre a importância, Deus, de nós sermos curados nessa área de figuras de autoridade. Nós temos irmãos e irmãs aqui, Deus, o Senhor sabe cada dor aqui, o Senhor sabe como ela está aqui, o que ela está orando agora, o que Ele está colocando diante da tua presença. Talvez são ferimentos, mágoas, dores, injustiças, talvez são traumas, complexos horríveis que eles carregam desde a infância, mágoa de pai, de chefe, de lideranças, mas eles estão aqui dando esse passo hoje dizendo: eu não quero mais guardar isso no meu coração, eu quero liberar isso agora, eu quero liberar perdão para quem quer que seja, eu quero abrir, eu quero rasgar meu coração agora. E por isso, Espírito Santo, vem com a tua cura agora sendo derramada sobre cada um aqui, Espírito Santo. Vem com aquele abraço que o pai não deu, vem com aquele abraço que a mãe não deu, vem com a cura, Deus, agora. Vem com a tua presença, Espírito Santo, vem com a tua presença, Espírito Santo. Tira a mágoa, Senhor. Tira o ódio agora, Deus. Tira o medo, Pai. Tira tudo agora que não vem do Senhor, Pai, para que eles possam ser curados, ser liberados, autorizados, abençoados e abençoadas em nome de Jesus Cristo, Senhor. Venha, Senhor, por favor. Nós não queremos ninguém aqui com crises de autoridade, com crises com as figuras de autoridade. Nós queremos pessoas santas, puras, curadas, saudáveis nesse momento, Deus. Cubra com o teu sangue cada pessoa que está aqui. Cubra com o teu sangue cada um que está nesse lugar. Cada um que está aqui de joelhos à tua presença. Minha esposa vai dar uma palavra aqui agora, ainda de joelhos. Irmãos, quando eu estava no meu lugar em oração, Deus falou muito forte no meu coração. E eu pedi uma prova de Deus para vir falar. E eu disse: Deus, eu não sei se vou falar, mas se o Senhor quer que o Senhor me empurre. E literalmente eu fui empurrada. Tem muitas mulheres que estão nesse lugar aqui que tem muita dificuldade de submeter a autoridade do seu esposo, como sacerdote da sua casa. Coloca como empecilho vários defeitos ou coisas que gostaria de ver e não enxerga. E muitas vezes esse tem sido o motivo da sua família não avançar, os projetos não se realizar e na sua própria vida pessoal ela não vê rompimento, porque ela tem resistido à autoridade que Deus instituiu. Não é por questão de homens falarem, mas Deus instituiu que o marido deveria ser cabeça dentro do lar e ter essa autoridade reconhecida. Então, eu não sei para quem é essa palavra, mas quem sabe você, mulher, está nessa situação. Você tem impedido a tua família de prosperar e avançar, porque você tem resistido à autoridade que Deus colocou dentro da tua casa. Então, hoje é dia de voltar ao padrão que Deus colocou, né? Não se deixar influenciar por aquilo que você tem visto aí fora. Deixa Deus trazer prosperidade para a tua casa, quando você deixar Deus organizar as coisas do jeito que tem que ser. Amém? Vamos orar em cima disso então, queridos. Senhor, conforme essa palavra que o Senhor liberou sobre a minha esposa, passar para a igreja,
Se tivermos aqui mulheres, Deus, que não conseguem se submeter ao seu marido, e isso certamente vem de vários motivos. Talvez algumas mulheres possuam algum marido ineficiente, que não age, não faz seu papel, mas isso não justifica elas não se colocarem abaixo dessa liderança, porque isso vai trazer a bênção sobre ela e sobre toda a sua família. Então, em nome de Jesus, eu quero primeiramente colocar os maridos dessas mulheres que estão aqui agora, para que eles rompam, para que eles virem sacerdotes de fato. Mas acontecendo isso ou não, eu peço por essas mulheres, como minha esposa disse, traga um coração perseverante sobre elas. Traga a tua luz, Deus, a tua iluminação da submissão, da ousadia espiritual, aonde elas vão conseguir, Deus, com essa submissão, fazer a família toda ser abençoada, e elas mesmas conseguirão, no tempo devido, fazer os seus maridos virem para Cristo, fazer os seus maridos virem para a igreja, Deus. Deus, vem com a tua cura, vem com a tua transformação, vem com a tua libertação nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está liberando palavras fantásticas nessa noite. E quem está aqui ajoelhado agora, quem está aqui nessa noite crendo, recebendo, certamente projetos serão realizados, sonhos serão alcançados, missões serão concretizadas. E por isso, Deus, nós abençoamos cada um que está aqui, que deu esse passo agora, e que a gente venha ouvir seus testemunhos, que aquilo que eles colocaram, esse perdão que eles jogaram para fora, essa restauração que eles jogaram, foi um ponto-chave, foi um divisor de águas que levaram eles a realizar os seus projetos que o Senhor colocou no coração deles. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.